Os imigrantes judeus tiveram suas vidas marcadas pela perseguição e incutiram no Brasil a sua cultura e sua política. Trouxeram a garra para empreender. Tornaram-se grandes empresários que aqueceram a economia do nosso país e hoje são parte da nossa história. A origem da minha família é de judeus da Polônia rural. Os judeus chegaram na Polônia por volta de 1200, a convite do rei Kazimierz. Ele queria desenvolver a Polônia e ele achou que os judeus, como eram bons no comércio, poderiam ajudar a Polônia a se desenvolver economicamente. Na maioria dos países do leste europeu, os judeus eram proibidos de ter propriedades, de ter terras. Havia restrições a quais profissões os judeus poderiam exercer. Então, praticamente, se você vivia na Europa, ou você era dos normais, que era o branco, o cristão, etc., ou você era o diferente. E o diferente só tinha um, era o judeu. Os judeus nunca foram considerados cidadãos do país. Eles saíam na rua, já falavam assim, o que esses judeus estão fazendo aqui no nosso país? Mas isso se acentuou dramaticamente quando começou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha tinha saído da Primeira Guerra Mundial destruída. Hitler chegou no poder se aproveitando dessa baixa estima do povo alemão. E ele começou a culpar os judeus e os comunistas por serem os culpados disso. No dia 1º de setembro de 1939, a Polônia foi invadida pela Alemanha nazista e os meus avós estavam nesse contexto. A família foi dividida, foram para guetos. Onde vivia lá 5, 6 mil pessoas, os alemães colocavam 200, 300 mil pessoas. As pessoas no gueto morriam como moscas, porque não tinha comida, não tinha remédio, não tinha recurso. Depois foram mandados para campos de concentração, onde eles eram obrigados a fazer trabalhos forçados para a máquina de guerra alemã. Seus bisavós e 2 de seus tios-avós foram torturados e mortos pelo nazismo. Passar por esse período que os historiadores chamam de Holocausto foi uma experiência extremamente difícil para os meus avós, obviamente. Minha avó, ela trabalhou em fábrica de sapatos para o exército alemão e o meu avô trabalhava num campo em que ele tinha que remover os corpos das câmaras de gás, depois que assassinavam as pessoas. As pessoas que tiravam os cadáveres dos fornos das câmaras de gás chamavam-se Sonderkommando. A grande maioria dos Sonderkommandos eram mortos. Os alemães sabiam que estavam cometendo crime, então periodicamente iam trocando essas pessoas. São pouquíssimos que sobreviveram. Meu avô conta que certa vez um alemão apontou uma arma para ele e falou: deixa eu matar mais um judeu. Ele se viu numa tensão enorme, né, um risco de vida iminente, e aí ele começou a tirar sarro do alemão que estava com a arma na cabeça dele. O cara perguntou: o que você está rindo aí, judeu? E ele falou: você vai gastar uma bala boa alemã com um mero judeu? O cara na hora falou: você tem razão, vai embora, daqui a pouco você vai morrer de qualquer jeito. E isso foi uma coisa que salvou a vida dele. Durante a guerra ele ficou doente, ele teve tifo. E quando ele teve tifo, era assim, a um passo da morte mesmo. E ele conta que naquela época ele queria se entregar, ele já pedia para morrer. Tanto que quando falava em Deus, ele falava assim: não acredito em Deus. Mas quando ele rezava, eu nunca vi ninguém rezar com tanta fé, com tanta força como ele. A Segunda Guerra Mundial terminou em maio de 1945. Um estudo feito pelo Instituto de Assuntos Judaicos de Nova York, no mesmo ano, contabilizou um total de quase 6 milhões de mortos. Os campos foram libertados pelo exército russo e meus avós foram uns dos sobreviventes. Eles foram para esses campos para ter assistência dos americanos, dos russos. E assim meus avós foram para Munique, onde lá se estabeleceram. E a Alemanha não tinha um governo próprio naquele momento. Ela estava sob julgo ou dos aliados ocidentais ou uma outra parte dos comunistas sob Stalin. Tanto que a Alemanha foi dividida entre o comunismo e o capitalismo. Havia uma demanda grande de cigarros americanos do lado russo e uma demanda de vodka russa do lado americano. Então, uma das coisas que meu avô fazia era ir de um lado para o outro, comprando e vendendo os produtos que cada um demandava, para poder fazer um pouco de dinheiro e sustentar a família. Foi logo nessa época que nasceu meu pai lá na Alemanha.
Eles deixaram para trás a terra natal e desembarcaram aqui com muito mais do que seus pertences. Trouxeram a força de seus ancestrais e a coragem para começar de novo. Em diferentes épocas, colocaram o trabalho a serviço do sonho. Fizeram mais do que simplesmente lutar para sobreviver. Eles ergueram grandes empresas que ajudaram a construir a riqueza do nosso país.